Oi, Oi, tudo bem? tudo bem? Tudo certo. Bom, então, como prometido, vamos fazer a live então falando sobre o capacitismo nos filmes. Mas primeiro, Antônio, eu queria começar a live antes de falar sobre o capacitismo nos filmes, eu queria apresentar o Antônio, né? E eu queria que tu contasse aí da tua página, da Deficiência em Foco, e eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente sobre o capacitismo, para as pessoas entenderem o que que é. Então, Bruna, primeiro agradecer o convite para eu poder participar aqui com vocês. Ah, então, eu sou jornalista, tenho deficiência física e criei a Deficiência em Foco para falar sobre os direitos da pessoa com deficiência na internet. Só que aí entrou vários assuntos no meio, comunicação, enfim, todas as áreas acabam entrando ali, porque é uma necessidade das pessoas. E aí, no decorrer dos estudos, a gente descobre algumas coisas, entre elas a descoberta de um termo que tratava do preconceito referência à nossa, que seria capacitismo. Então, para tentar explicar isso resumidamente para as pessoas, o capacitismo são todas as formas de discriminação à pessoa com deficiência, desde o xingamento, por exemplo, chamar de aleijado, de torto, de manco, a falta de acessibilidade, falta de vaga de emprego, todas essas questões, elas estão incluídas dentro do capacitismo. Então, um termo bem complexo, engloba muitas coisas, e inclusive no cinema, né? Uhum. E eu fiz uma pesquisa agora para a gente fazer essa live e eu descobri que a maioria dos filmes que tratam sobre pessoas com deficiência, eles são documentários. E o segundo maior é drama. Em terceiro lugar é comédia. O que que tu acha que leva a maioria a ser documentário e drama e não ter mais comédias utilizando atores com deficiência? É que primeiro a gente tinha que entender o seguinte: tem muito pouco ator com deficiência de verdade trabalhando. Em 2016, eu acho que saiu uma pesquisa americana e mais de 60% dos atores não tinham deficiência. Só tu pode aumentar um pouco o volume da tua voz. Estão pedindo para te falar um pouco mais alto. Deixa eu aumentar aqui de novo. Melhorou? Melhorou. Então, boa parte dos atores não tinham deficiência nessa pesquisa, então eles interpretam pessoas com deficiência. Segundo, por que documentários e humor? Primeiro, porque documentário tu conta uma história, né? Então, às vezes é mais fácil você contar a história de alguém do que realmente criar uma história com pessoas com deficiência, porque aí tu precisaria de pessoas com deficiência de verdade para viver essa história. E segundo, o humor é uma forma também usada para esconder algumas características. Daqui a pouco a tua deficiência ela vira motivo de superação, motivo de inspiração, e essas coisas, quando mal administradas, elas se tornam exemplos de capacitismo, né? Uhum. Muito também é falado nos filmes, a maioria é tratada a pessoa com deficiência como um herói, né? Isso também é um tipo de capacitismo? Então, dentro do contexto social, tanto o herói quanto o coitado, o exemplo de superação e essas coisas todas que a gente vê aí, são formas de capacitismo. Por quê? Porque elas desconsideram a figura humana. Por exemplo, ah, você é um herói porque você sai de casa todos os dias. Se você tem acessibilidade para fazer isso, você não é um herói. Você é um cidadão comum. Ou seja, você esconde as necessidades sociais que todos nós temos para transformar aquele ato numa grande coisa, quando na verdade a sociedade toda está falhando na hora de promover acessibilidade e inclusão para nós, entendeu? Então, Uhum. muitas vezes tu acaba escondendo a realidade com esse discurso de herói, de exemplo de superação, de ou mesmo o contrário, por exemplo, o coitado. Ah, coitado dele que não tem as pernas, ou que não enxerga, que não ouve. Se tiver condições adequadas para ele viver em sociedade, ele não vai ser um coitado. Na verdade, ele não é um coitado. Ele está numa situação de coitadismo porque ele não tem condições sociais de viver como uma outra pessoa vive. Uhum. Assim como exemplo de superação, essa parte da gente chamar na sociedade mesmo, né? Não Sim. só nos filmes, né? A gente considerar Isso um vai exemplo de superação. Isso vai para o cinema porque vende. Porque aí você está Uhum. assistindo o filme lá, o tiozinho de cadeira de rodas, de muleta, o cego, ele faz coisas incríveis.
Aí você vira pro seu familiar do lado e diz assim, viu? Ele cego faz coisas que você não faz, sabe? Mas na verdade você está sendo preconceituoso, porque a cegueira, a deficiência, enfim, ela não limita o que você deve ou não fazer. E quando você usa esse tipo de exemplo, você está diminuindo a pessoa. Como Uhum. se para fazer tal coisa você precisasse estar em condições perfeitas físico-psicológicas, por exemplo. Então, esse tipo de discurso de se até a pessoa na cadeira de rodas faz, você faz também, não se aplica. Porque um dos maiores gênios da atualidade, que é o Stephen Hawking, que nos deixou há 2 anos, ele tinha ela, se eu não me engano, que eu sempre confundo o ela com a Amy, mas agora me desculpe se eu errei o nome, e ele é Uhum. um dos maiores gênios da atualidade em termos de pesquisas, e era um cidadão que vivia sobre uma cadeira de rodas. Então, esse discurso, se ele na cadeira faz, você faz também, não se aplica, por exemplo. Porque nós temos pessoas em perfeitas condições físicas que não fazem o que ele faz, o que ele fez, no caso, que é a profundidade das pesquisas sobre cosmologia que ele fazia. Sim. E vamos falar então de um filme agora que a gente acabou olhando no cinema, né? Que foi o Extraordinário, né? Sim, A gente acabou comentando bastante ele depois, pelo fato bastante da escola, né? Que ela deu aula isso. pra ele em casa, né? Mas Eu antes queria de a que gente falasse um entrar no, pouquinho. antes de a gente entrar no filme especificamente, é bom explicar para as pessoas o porquê que esses discursos eles estão tão presentes no cinema. Porque Uhum. a indústria precisa vender. Sem venda não existe filme, não existe nada, não existe cinema, não existe nada. Então, os discursos que vendem são esses discursos capacitistas que desconsideram todo o processo, né, de inclusão e acessibilidade que nós precisamos, e aí entra não apenas as pessoas com deficiência, porque você precisa de uma rampa quando você tem mobilidade reduzida, quando você quebra uma perna, quando você fica com uma idade avançada, você vai precisar de rampa. Então, acessibilidade não é só para pessoa com deficiência, como alguns pensam. Uhum. Acessibilidade é um direito de todos nós e a gente tem que ter isso garantido. E então, o cinema usa isso para ganhar dinheiro, como qualquer um faria, eu acredito, né? Porque se você precisa manter o seu negócio funcionando, e essa é a forma que a gente tem hoje. Passando para o filme, acho que o Extraordinário ele é um exemplo, né, de a não ser seguido, no meu ver, porque tudo aquele trauma que o menino passa a partir dos 10 anos poderia ter sido evitado. Por quê? Porque ele vai para a escola só com 10 anos. Ele poderia muito bem ter ido com 5, 6, mas a mãe preferiu deixá-lo em casa, por exemplo. Então, se esse menino vai e tem a progressão do caso dele na escola, ele seria muito mais aceito, os colegas o respeitariam mais do que ele chegar no estágio final, ou o estágio que ele estava naquele momento, para ser incluído na sala de aula. Nos Estados Unidos, o homeschooling é bem comum, você poder educar os filhos em casa desde que você tenha condições. Mas, a termos de inclusão e sociabilidade, é ruim, porque quando essa criança foi para a escola, ela recebeu uma carga de preconceitos muito maiores do que ela poderia ter recebido na infância ainda. E até a própria criação de uma defesa contra esses tipos de coisas poderia ter sido feita ao longo dos anos e não tudo de uma vez só, como o filme mostra várias vezes ele tentando se encontrar para tentar entender o que estava acontecendo com ele, porque aquilo nunca tinha acontecido. Então também é uma situação que deve ser pensada. Claro que as ações da mãe elas têm uma boa intenção, talvez ela também não tivesse o conhecimento a ponto de entender a situação do filho, né? Mas no meu entendimento o filme se torna capacitista ao fato dela esconder a criança em casa, porque a sociedade não estava pronta para ela. Na verdade, a Uhum. sociedade não está pronta para ninguém de nós. É a gente que vai conquistar um espaço, é a gente que vai buscar um espaço, e sem isso não tem o que fazer. Infelizmente, a gente não nasce no mundo ideal, não nasce numa bolha, e cada um, uns mais, outros menos, vão ter que buscar o seu espaço, né, dentro de um contexto natural. Eu não sei se está aí na tua lista, mas a gente também pode falar do filme do The Rock. Ah, agora eu esqueci o Uhum. nome. Verdade. Ele tem uma prótese. Me fugiu o Sim. nome do filme. Até agora eu estava pensando Arranha-céu. nele. Isso, Arranha-Céu. O Arranha-Céu, por exemplo, é um exemplo de apagamento da deficiência, porque Que mostra só no início do filme ali e apaga, né? ele perde um pedaço da perna na guerra, né, sendo soldado americano, Uhum. mas depois isso desaparece. Por exemplo, não há
uma demonstração de aceitação, de reconhecimento, de adaptação com relação à prótese, e depois a prótese só aparece para salvar a pele dele em um determinado momento do filme. Não vamos contar muito, que para quem não assistiu e quer assistir, a gente não vai estragar a surpresa das pessoas também. Mas ali é um Sim. exemplo de apagamento, ou seja, se tirou toda ela do cenário, né? E é visível que em alguns momentos ele tem algumas situações que ele não se aceita, que ele não compreende por que isso aconteceu com ele e por que ele está vivendo naquela condição, mas isso não é abordado no filme. E você Uhum. pensa o seguinte: a gente tem crianças amputadas, por exemplo. Se o The Rock, que é um cara super influente em redes sociais, se o personagem faz esse papel de conscientização, muita criança que assistiu o filme que também usa uma prótese ia se identificar nele. Para quê? Sim. Para seguirem, né, conhecer, criarem um conceito positivo daquela situação, né, e poderem ter uma vida social mais tranquila, mais aceitável, mais propriamente humana do que as pessoas têm com relação a perder um membro. Inclusive, eu estou lendo um livro que fala sobre isso, Por um Sentido na Vida, que conta a história da paratleta Amy Purdy. Ela é americana, ela sofreu uma situação na vida dela, também não vou contar aqui, quem quiser saber ler o livro, e ela perde Uhum. parte das duas pernas. E ela conta no livro todo o processo, né, como foi a adaptação, os desafios que ela teve. Só um pouquinho, Bruno, antes de a gente seguir, tá aparecendo uma pergunta aqui da qual era Qual o era o filme filme que que a vocês gente. estavam falando? Qual seria? A gente falou até A agora do gente falou Extraordinário o do Arranha-Céu. e do Arranha-Céu, que o The Rock interpreta um soldado aposentado que perdeu parte da perna numa missão. São esses dois filmes que a gente Isso. falou até aqui. Hum. Então, no livro, ela conta todo esse processo de adaptação, todas as coisas que aconteceram com ela até ela se tornar uma atleta paralímpica, enfim, ser quem ela é hoje. Então, talvez isso Uhum. faltou no filme, né? Porque, para mesmo ambientar e colocar. A Adriana está perguntando o nome do livro. O nome do livro é Por um Sentido na Vida, tá? Nos próximos dias, provavelmente semana que vem, tá? Eu vou terminar de ler o livro e vou fazer uma resenha sobre ele e vou colocar na Deficiência em Foco. Talvez, se a Bruna quiser, ela pode compartilhar aqui na Bel Cubo e vocês podem ter Uhum. acesso a essa resenha e também o livro, porque o livro está disponível para download na internet, tá? Quem quiser baixar o livro para Com ler, certeza. pode baixar no site Ler Livros, que é um site muito bom para baixar livros. Então você pode fazer o download lá e ler o livro e conhecer a história da Amy, que vale muito a pena, né? Ler o livro por tudo que ela conta, né? A realidade com que ela trata os fatos em relação à amputação das suas pernas. Antônio, tem também aquele filme Intocáveis, que o personagem principal sofre um acidente. Também tem muita questão da autoestima, que ele tem aquela baixa autoestima, né, que se diz. E o cuidador dele ajuda ele a melhorar com o tempo, com o passar do tempo, a ter uma autoestima. Esse seria um exemplo também de capacitismo, esse filme? Ele tem Alguns situações? momentos, sim. Por exemplo, o que eu sempre falo com as pessoas quando elas me questionam, quando eu questiono a superação, por exemplo. Uhum. Quando a superação é positiva, se você está num ambiente que tem acessibilidade, que tem inclusão, e você faz além do que esperam de você, a superação é positiva. Por quê? Porque você teve condições e você fez mais do que você poderia fazer. Isso é ótimo. Isso é uma coisa que Uhum. a gente pode levar para a vida toda. Mas quando você não tem condições e você faz o básico, o essencial, e você é tratado como alguém que fez o máximo, isso é negativo. Por quê? Porque você mente para a sociedade e mente para a pessoa. Porque se você não deu condições, é impossível que as pessoas façam as coisas como devem ser feitas. Sobre o filme Intocáveis, é a grande questão ali da construção da história, que ela é muito capacitista. Porque você não precisa perder os movimentos do corpo para encontrar sua vida. Você não precisa ficar numa cadeira de rodas, perder a visão, perder a audição, perder partes do corpo para se encontrar no mundo. Sabe? E é uma mensagem que o filme passa, é uma mensagem que parece que você precisa sofrer, você precisa ser infeliz para encontrar a felicidade. A gente sabe que esse não é o caminho, muito pelo contrário.
Se você não Uhum. está satisfeito em algum momento, procura outra coisa, se reinventa, tenta uma coisa nova. E aí, se quando a gente passa essa mensagem, nossa, que história inspiradora. Não tem nada de inspirador você ficar numa cadeira de rodas por mais condições que você tenha, né? Então, isso é uma questão a ser pensado, né? Ser trabalhada, mas de novo a gente volta naquele assunto lá do início. É mercado, é consumo, então essas histórias vendem muito e automaticamente as pessoas compram, por quê? Porque elas vivem numa sociedade que realmente pensa assim. Ah, porque Uhum. você é incrível porque você sai de casa, por exemplo. E não é, a gente tem que ter as condições e se não tem, tem que lutar por elas, né? E não sei se tu tem essa mesma opinião, mas uma coisa que não aparece muito nos filmes, que eu percebo que tem pessoas com deficiência, que retrata a vida das pessoas com deficiência, é a sexualidade. Não é retratada a sexualidade da pessoa com deficiência, né? Ela Não se re- namorando, a vida amorosa dela, né? Isso não é muito retratado. não se retrata porque também se pensa no senso comum de que essas pessoas não têm vida sexual, por exemplo. Elas Uhum. não nasceram de um ovo, né? Já perguntei isso para algumas pessoas se elas pensam que a gente nasce de ovos, porque para você existir é preciso que haja uma relação. E se você é fruto de uma relação, você pode ter essa mesma relação, salvo algumas condições muito específicas. Então, ao não se Uhum. retratar isso, você também preserva a ideia do anjo, do exemplo, porque tem toda essa questão de colocar, né, isso em pauta, de trazer essas questões para não estragar a áurea de superação que tem aquelas pessoas ali, por exemplo. Não se tem um desejo sexual ou afetivo além do carinho e da compreensão e de um hipotético respeito, porque se você não respeita as condições da pessoa, você não a respeita. Então, se constrói essas narrativas frágeis, porque não retratam a realidade, e ao mesmo tempo elas caricatam uma coisa que a gente tenta aí todos os dias, durante toda a nossa vida, aí tentar combater essas ideias, né? Uhum. E eu vejo bastante nas tuas lives agora, na tua página que tu tá fazendo, que tu reforça bastante a ideia que as pessoas costumam falar, "Ah, todo mundo é igual, né? Isso tem bastante gente vem em escola, ah, não, todo mundo é igual, todo mundo é igual. E tu reforça a ideia de que não, né? Que nem irmão gêmeo é igual. Queria que tu Sim, falasse um na pouquinho verdade, disso. a gente tem que combater o discurso de igualdade, porque, como tu mesmo disse, nem irmãos gêmeos são iguais. Eles podem ser iguais na aparência, mas eles não são iguais no pensamento e nas ações. Quando você pensa que todo mundo é igual, você não cria a diversidade, ou seja, eu posso fazer uma coisa só que todo mundo vai gostar. A gente sabe que não é assim. Então, se Uhum. a gente trocar o discurso de igualdade pelo discurso de equidade, que é proporcionar oportunidades semelhantes a todos, de acordo com as suas necessidades, a gente vai incluir de verdade. Porque, por exemplo, hoje a gente Uhum. fala muito no ambiente empresarial de diversidade e inclusão. Essas duas coisas elas têm que andar juntas. Por exemplo, eu não tenho diversidade se eu não tiver vários tipos de deficiência dentro do ambiente de trabalho. E eu não tenho inclusão se eu não oferecer piso tátil, braille, uh, libras, lente de aumento, seja o que for, para essa pessoa desempenhar a sua função. Então, não adianta você vender um discurso que você tem um espaço, seja ele qual for, pode ser empresarial, pode ser educacional, pode ser público, que ele é inclusivo apenas por aceitar as pessoas ali, mas se você não oferece acessibilidade e condições para que essas pessoas se desenvolvam, ele não é inclusivo. Então, também tem que combater essas ideias de uma acessibilidade parcial, né, que a gente tem e, na verdade, não inclui pessoas. Ó, a Adriana está dizendo aqui, ó, tenho gêmeos idênticos na aparência, mas com corações e pensamentos mega diferentes. É isso aí, Adriana. Nós somos seres humanos. Por mais que queiram, a gente não vai pensar igual. A gente pode ter afinidades. A gente pode, por exemplo, gostar do mesmo time de futebol, do mesmo filme, da mesma história, mas a gente vai ter pensamentos diferentes sobre cada situação. E vale aquele pensamento, não sei se vocês conhecem, que não existe a possibilidade de uma pessoa tomar banho no mesmo rio duas vezes, porque nem o Hum. rio nem a pessoa é a mesma.
Se você tomar banho no rio hoje, amanhã, se você voltar, a água que te deu o banho já não é a mesma, porque ela é corrente. E você também não é o mesmo. Você sim, aprendeu coisas novas, você perdeu milhares de células do seu corpo de um dia para o outro. Você é uma pessoa totalmente diferente. Então, essa ideia que a gente é igual, que a gente não muda, que a gente não desenvolve, isso é uma ideia antiga, uma ideia né, que não sustenta, né, uma realidade, porque a gente está mudando a todo momento. A todo momento, nosso corpo passa por milhares de transformações e a gente já não é a mesma pessoa. Então, por que a gente tem que vender um discurso de igualdade se uma igualdade que ela não existe? sim. E, Antônio, tu escreveu esses dias sobre um filme que tu me comentou que não tem o capacitismo, que é o filme O Poço, né? Que a gente assistiu no final de semana. E Fala um exatamente. pouquinho dos personagens com deficiência dele. Eu fiquei muito surpreso com o filme, na verdade, e eu já conhecia um pouco da história, já tinha lido sobre ele, e em si, assim, ele não me surpreende, porque ele apresenta uma realidade que a gente conhece, principalmente pessoas como eu, por exemplo, que são de família pobre, e eu não tenho vergonha de dizer isso, muito pelo contrário, eu sei da minha condição, eu sei o meu lugar social, eu sei que eu trabalho de dia para comer de noite, né, como a maioria das pessoas pobres fazem, e o filme mostra que é a realidade. Poucos têm muito e muitos não têm nada, né? Então, Uhum, talvez ele sirva de lição para algumas pessoas e o momento coronavírus está mostrando que a gente não é solidário coisa alguma, a gente faz caridade e caridade não transforma a realidade de ninguém. Eu quero uhum, ver se todas as ações de hipotética solidariedade que estão acontecendo agora, elas vão continuar acontecendo daqui 6 meses, porque eu não vejo solidariedade nisso, eu vejo caridade. Tá? Então, você ajuda na hora que você precisa ou na hora que você se sente obrigado a fazer isso. E a gente tem que entender que depois que o vírus passar, as pessoas vão continuar em situação de rua, as pessoas vão continuar passando fome, elas vão continuar passando frio. E essas mesmas pessoas que hoje enchem a boca e vão postar foto em rede social para dizer que estão ajudando, elas têm que fazer a mesma coisa depois. Porque não tem essa ideia de, ah, agora a gente tem que se unir. E depois? As pessoas vão continuar sofrendo depois, né? E sobre o filme O Poço, tem dois personagens com deficiência, né? Vocês uhum. devem ter lido aqui ou vão ler depois sobre isso. Tem uma pessoa em cadeira de rodas, né? E um jovem com síndrome de Down. E nos dois momentos não há uma demonstração de capacitismo. Por quê? Não há uma discriminação com eles. Muito pelo contrário. O homem com cadeira de rodas, ele dá a letra, ou seja, ele dá o encaminhamento para que eles consigam passar a mensagem para o andar zero. E o jovem com síndrome de Down, que as pessoas têm uma visão de pessoa com deficiência intelectual não tem raciocínio, outro capacitismo grotesco que a gente tem. O jovem com síndrome de Down, apesar de meio macabra a fala dele, ele diz o seguinte: depois que você sair, eu vou matar ele e vou comer o que vocês deram para ele comer. Ah, é forte, é tenso, mas é um raciocínio lógico de quem passa fome. Se você passar fome, você faz absurdos. Eu não sei porque eu nunca passei fome, então eu não posso dizer que eu faria alguma coisa, né? Então, o Poço ele mostra bem isso, que é a racionalidade do pensamento das duas pessoas, sem levar em conta a deficiência, e isso é positivo, né? Então, nesse ponto, o filme foi bem. Perguntaram agora qual é o nome do filme, é O Poço. O Esse que o Poço Antônio tá está na falando agora. Netflix. E foi bem difícil conseguir fotos das pessoas com deficiência que estão no filme, né? Porque a Netflix não disponibiliza em lugar algum fotos dos atores. E na internet também não tinha uma abordagem como a que eu fiz. Então, eu tive que tirar fotos da tela da TV para conseguir ter esse material do jeito que eu queria, mas deu tudo certo. Sim. Ah, Antônio, tu falou agora, né, do ator ali com síndrome de Down. E tem um filme que retrata a vida de três atores com síndrome de Down. E é o filme Colegas. Eles estão buscando a liberdade de um quer casar, o outro quer, acho que pular de paraquedas, uma coisa assim. E é um drama, mas ele apresenta no próprio sinopse que eles são um exemplo de superação. Aí já erra de novo, né? Mas seria a parte da liberdade
seria, não seria parte de capacitismo? Eles buscando a liberdade? Não, porque essas pessoas, a maioria delas vivem em empresas. Eu conheço pessoas que hoje já são idosas, que não vão no mercado da esquina sozinhos porque nunca foram incentivados a fazer isso, podendo fazer. Porque a própria Uhum, família esconde as pessoas, ou por falta de conhecimento, ou por vergonha, porque não tem conhecimento sobre a deficiência das pessoas, então elas acham que é um problema e elas colocam dentro de casa para ninguém ver o problema delas. Começa por aí. uhum, Mas a partir do momento que você começa a tratar essas pessoas como exemplo por buscarem um direito básico, apresenta um erro, né? Apresenta um estigma, que é de novo o exemplo de superação, que é um dos mais comuns dentro do capacitismo. Por quê? Porque poderia se apresentar o seguinte: mostra toda a realidade que essas pessoas têm, que muitas pessoas com deficiência intelectual têm que entrar na justiça para poder exercer o direito básico ao casamento. Ou seja, todo mundo tem o direito de ser feliz, mas tem gente que tem que entrar na justiça para poder ser feliz, porque não pode casar, porque a família não deixa, porque alguém da família tem controle sobre essa pessoa e principalmente sobre o benefício que ela recebe. Então, se essa pessoa se emancipar e tiver uma vida sozinha com alguém, essas pessoas também perdem esse vínculo, né, em alguns casos. Então, tem todo esse processo que poderia ser mostrado, que poderia ser colocado, poderia ser discutido, inclusive, com profissionais, por que que isso acontece, quais são as razões, né, que levam as pessoas a fazerem isso, mas não, se coloca como uma ideia de superação, de exemplo, que essas pessoas vão fazer o que ninguém fez, quando na verdade tem milhares de pessoas fazendo a mesma coisa e poderia simplesmente mudar um pouquinho o olhar para ver a realidade que é e as dificuldades que essas pessoas enfrentam e tentar fazer com que elas se emancipem de fato. uhum. Agora eu peguei um tópico aqui que eu lembrei da entrevista que eu fiz com o Giovanni Venturini, que ele me retratou que ele não interpreta papéis estereotipados. Isso é muito importante. Quando o ator, né, se posiciona dessa forma, ele não interpreta papéis que estereótipos na imagem. Né? Ele é um ator com nanismo. E isso, tu acha que quando um ator se posiciona dessa maneira, isso acaba um pouco com essa visão do, do capacitismo? Sim, porque depende de nós. Se você fizer uma pesquisa aí com pessoas sem deficiência sobre o que é capacitismo, 9 em 10 vão dizer que não sabem. Então, se a Uhum, gente não tomar a rédea, não tomar a frente e dizer, ó, isso está errado, isso não se faz assim, ah, não dá, não pode, por isso, e por isso, por isso é importante explicar para as pessoas, para que elas também aprendam e entendam, né, sobre essa questão e que elas passem a pensar diferentes, porque é preciso. Por exemplo, outro ator com nanismo que não faz papel estereotipado é o Gigante Léo, né, que eu já tive a oportunidade de uhum, entrevistá-lo algumas vezes, e ele disse que se é para fazer um papel de bobo da corte, por exemplo, ele não vai fazer, porque ele respeita a sua história e respeita a história das pessoas com nanismo que lutam e vão continuar lutando contra esse tipo de rótulo. Ah, o anão é o bobo da corte, ah, o anão é o cara que vai apanhar, que nem aconteceu várias vezes em programas como o do Ratinho, por exemplo, que ele agredia algumas pessoas com nanismo que trabalhavam com ele e as pessoas achavam aquilo engraçado. Eu acho que qual é a graça de alguém te bater em rede nacional, né, para que você tenha um emprego, por exemplo? Então também tem que ter uma dimensão disso e as pessoas têm que saber que isso é crime. Não é simplesmente uma diversão, um cara que pode fazer o que ele quiser porque ele é dono do programa, se ele está cometendo um crime, né, contra as pessoas, porque bater em alguém, qualquer hipótese, com deficiência ou não, é agressão é crime, e em alguns casos ele pode sim ser agravado por a pessoa ter deficiência. Né? sim. Veio uma. A Jéssica mandou aqui pra nós. Tem um filme, Missão Especial, que retrata a vida de gêmeos com autismo. Retrata bem como é o desenvolvimento da vida de um autista e sua família. Não conheço esse filme, até vou dar uma procurada para Não, também ver não, tem que ir atrás. sobre ele. Um beijo para Jéssica, nossa querida amiga, né? Sim, E beijo. vou procurar esse filme, quero ver, quero fazer uma análise legal sobre ele. E a Adriana Alves está comentando aqui. Vocês assistiram O Milagre da Cela 7? Ainda não. Tá na minha lista. Tá na Pretendo lista. assistir em breve para também escrever sobre ele. Vou colocar ali, de repente a Bruna compartilha
na Bell Cube também, para a gente ter uma visão aí Uhum. sobre o filme e se ele apresenta algum capacitismo ou não, né? Sim. Então, Antônio. Ahn, voltando lá pra gente falou dos filmes em drama, né? Eles exploram, então, eles esquecem muito essas questões, então, que a gente falou ali das questões amorosas e partem mais, então, para as questões da própria vida da pessoa com a sua deficiência mesmo, né? Eles É, esquecem o resto da vida da pessoa, né? explora a emoção, né? Porque se você vender bem uma emoção, é sinal que as pessoas vão assistir muito o filme e o filme vai render bilheteria e, consequentemente, vai render dinheiro. Então, explora-se muito os sentimentos, principalmente a emoção, que dificilmente você vai assistir um filme que envolva pessoa com deficiência que você vai sentir raiva, por exemplo. E se Uhum, você sentir raiva em algum momento, o filme vai te direcionar para uma situação de emoção, por exemplo. Se a pessoa for agredida, em algum momento ela vai superar aquela agressão e você vai acabar se emocionando com aquilo que aconteceu. Mas o sentimento puro de raiva, como você tem no filme de ação, por exemplo, dificilmente a gente vai ter nesse tipo de filme, porque não, na opinião dos diretores, isso não convém com a situação, né, que essas pessoas vivem. sim. Ah, agora eu lembrei também, que eu até mandei pra ti isso, que de uma série que eu assisti faz um tempo já atrás, AJ and the Queen, e traz uma drag queen cega, que ela faz um papel bem importante na série. E isso não é uma coisa que bem passa batido, assim, ela é atriz ali, ela faz as coisas, e isso não, isso me surpreendeu, assim, foi uma série que me surpreendeu bastante por tratar desse jeito, assim, sabe? Então, tipo, passei até por te postar, né, no Deficiência em Foco ali, né, É, sobre ela. a gente tem algumas mudanças já, e principalmente em produções que são ligadas à Netflix. Parece que a Netflix ela tem um nível maior de exigência na questão do enredo. Dificilmente um filme desse passaria na Globo, por exemplo, porque Uhum, parece que as ideias não batem, né? Quando a tua linha editorial ela puxa para um lado, que é o lado mais da audiência inerte, que é aquela audiência que aceita o que está recebendo, e quando você tem uma audiência que que tem mobilidade, que critica, que se não tá bom avalia como ruim, se não gostou vai dar poucas estrelas. Isso a televisão não tem. Então a televisão comum ela vai para a massa, ela vai para o conceito geral e ela precisa da audiência como seu maior produto. Então dificilmente teríamos esse protagonismo numa TV aberta. Ao contrário de um meio que você precisa avaliar, que você será avaliado e que você precisa colocar mais questões e mais visões, porque você contempla muitas pessoas e essas pessoas vão cobrar uma visão diferente da empresa, né? uhum, sim. E, uma coisa que eu queria também perguntar pra ti, uma coisa que não foi tão falado, tu falou na tua página, e não é de filme, né, é novela agora, mas eu vou só te perguntar, porque eu queria trazer essa explicação, acho que é importante pro pessoal, porque não foi explicado na própria novela quando passou. E tu explicou na tua página. Sobre aquela atriz que interpretou uma. Ela não ouvia, mas ela falava. Sim, Isso, né? a penúltima malhação, eu acho que foi. Isso. Né? A atriz em si não tem deficiência, que já é um problema, porque com certeza tem atriz surdo aí para encher o Maracanã, é só procurar. O que Sim. acontece? Além da questão da atriz não ter deficiência auditiva, no caso não ser surda, ela era uma surda oralizada. O que significa isso? São os Uhum. surdos que falam. Tá? E isso é possível com trabalho com fonoaudiólogo, com desenvolvimento dessa pessoa, eles conseguem sim oralizar as palavras, mas as pessoas não sabem disso. E eu ouvi muita gente dizer: como que essa menina é surda e ela fala? Porque todo surdo é mudo. Errado. Não tem nada a ver o fato de ser surdo e não falar. Isso é questão de desenvolvimento e de trabalho com o fonoaudiólogo, com questões, né, ligadas ao desenvolvimento
da fala e também das percepções da pessoa a partir da audição, né? Então, ela fez essa interpretação, né? Se colocou esse assunto em debate. Outra coisa que eu achei absurdo é que todo mundo, num piscar de olhos, aprendeu Libras, né? Todo mundo se envolveu com ela. No outro dia, já sabia Libras, já usava Libras para se comunicar com ela, como se fosse uma coisa assim, eu vou estalar meus dedos e vou aprender. Não é, gente, é processo. Nem todo mundo consegue. Tem gente que precisa adaptar o ensino. Então não dá para ser. Claro que a trama Não é exige, do dia pra noite, né? sim, a trama exige uma velocidade maior, mas também não dá para Uhum. fantasiar que basta você querer que você vai aprender. Não é assim também, né? Não é um processo de, eu vou lá hoje e vou sair com um curso de Libras pronto. Então, né, a gente também tem essa questão, né, de não explicar. Aconteceu o mesmo numa versão anterior, que inclusive está sendo reprisada agora, no caso da Benê, que era uma outra personagem com deficiência, que tinha síndrome de Asperger, e Uhum. que, quando eu escrevi o texto dizendo que nunca se falou do Asperger na Malhação, uma pessoa me corrigiu dizendo que tinha um capítulo que foi falado. Então, em um capítulo, numa novela que durou quase um ano ou mais, se falou Sim. do Asperger. Ela é estranha, ela é diferente, ela tem o jeito dela. Mas qual é o jeito dela? Por que que ela é estranha? Por que que ela é diferente? Por que que ela tem sensibilidade auditiva? Ninguém explica isso. E daí as pessoas dizem, ela é doentinha. Uhum. Apesar de ela ser diferente, ela é tão inteligente, né? Isso é um exemplo clássico de capacitismo, porque ah, coloca a pessoa num sentimento de inferioridade, mas dá a ela uma Uhum. outra característica. Apesar de não andar, você é tão bonito, por exemplo. Ou apesar de não ouvir, você parece perfeito. São coisas que são faladas, né, que as pessoas não têm dimensão do quanto isso é ruim. E a mesma coisa a gente falou aqui essa semana, né, na live com a Tawane, Uhum. que as pessoas param ela na rua para perguntar o que que ela tem. Por exemplo, você não para ninguém na rua para perguntar por que que você pintou o cabelo dessa cor, por que que você pinta a unha dessa cor, por que que você usa óculos, mas aí quando você for uma pessoa com deficiência, ou você fica com os olhos grelados, como se nunca tinha visto aquilo na vida, ou você tem a possibilidade de parar a pessoa para perguntar. Isso também é uma invasão de privacidade. E outra, eu não posso chegar em ti, Bruna, por que que tu usa óculos? Tu não enxerga? Pelo Sim. menos tem educação de cumprimentar a pessoa, de dizer que quer aprender sobre aquilo, que tem, né? Não chega e pergunta o que que tu tem. Porque a gente tem um monte de coisa. Ou dar aquele olhar assim, né? De cima a baixo, né? Tem uma deficiência, mas tu é um ser humano como qualquer outro. Tu tem um monte de capacidade, tu tem um monte de coisas para apresentar e a pessoa quer saber o que tu tem, Uhum. sabe? Umas coisas assim que chega a beirar a idiotice muitas vezes, porque é só prestar um pouquinho de atenção ao nosso redor que as pessoas vão. Tem um comentário que eu achei bem interessante do Uhum. Rony Novaes. Perdão se eu falei teu nome errado, tá? Que eu não enxergo muito bem aqui. Então tem algumas coisas que o nosso desejo é viver normalmente como qualquer outra pessoa. Infelizmente, temos que dizer, sou capaz, para quebrar o rótulo. Ele, deficiente, ou seja, incapaz. Pois é, Rony, essas questões que a gente está debatendo aqui para combater esse tipo de capacitismo, porque a incapacidade também é uma forma. Considerar você Uhum. incapaz só pelo fato de você ter uma deficiência é uma forma de capacitismo que a gente também tenta combater, né? Para quê? Para que a gente consiga nos colocar na sociedade como qualquer outra pessoa, né? Não é a tua Uhum. deficiência que vai te rotular, que vai dizer se você é capaz ou não, e sim a tua qualificação para tal questão. Por exemplo, se você quiser ser astronauta, se capacite para isso. Mas você não pode ser impedido de ser astronauta porque você não tem uma perna, por exemplo, ou porque você não tem um braço, porque você não enxerga. A deficiência não te incapacita para nada, muito pelo contrário. Mas essa é a visão que a sociedade ainda tem, né? Uhum. E capacitismo, ao contrário, não sei se as pessoas conhecem da onde vem a palavra, tu já falou na tua página também, mas ela não vem da palavra capacidade, né? Não, Capacitismo. não, é aí que está a confusão, né? É que Uhum. capacitismo não existe um termo em português. O termo em Uhum. inglês, para se referir ao preconceito relacionado à pessoa com deficiência, é abasement.
esse termo não tem uma tradução fidedigna para o português, tá? Não tem como traduzir ele, dizer que é isso. Então se adaptou a palavra capacitismo. Só que talvez não se tenha mensurado que na época isso poderia ser associado à capacidade, por exemplo. Uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Sim, Então, existe muito isso porque eu estou vendo a capacidade da pessoa, na verdade, ao contrário. Você está vendo, né, tentando não ver a capacidade da pessoa focando em outra situação. Então, é bem complicado a gente mensurar e porque não é relacionado. Por exemplo, se você sofrer um ato de discriminação, uma matéria jornalística vai dizer: Bruna foi discriminada em razão da sua deficiência, beleza? Isso se chama capacitismo. Então, a manchete poderia ser: Bruna sofre capacitismo em relação à sua deficiência. Aí você estaria colaborando para que as pessoas entendessem o que é capacitismo. Por exemplo, publiquei agora há pouco no Instagram um texto que eu fiz sobre a Manu Gavassi, ela que é uma das participantes do Big Brother, que pode vencer o programa. Ela tem um episódio bem sério de capacitismo na internet. Em uma série de vídeos que ela fez no canal dela, ela usa termos como me sentir como uma deficiente cognitiva, tem deficiência intelectual, lerdo, coisas desse tipo. No texto eu explico certinho. Isso é capacitismo. Então, a sim. chamada que eu fiz é: não deixe o capacitismo vencer. Por quê? Com a exposição que ela está tendo na Rede Globo, o mínimo que ela poderia fazer é se desculpar. Né? E aí no texto eu coloquei que isso é passivo de discriminação. Né? Inclusive outras pessoas também escreveram sobre isso, colocaram isso em debate para tentar fazer com que ela pelo menos se desculpe. E aí na sua declaração ela disse que os vídeos oferecem acessibilidade. Tá, então você oferecer acessibilidade te autoriza a ser preconceituoso com os outros? Não, né? Acessibilidade não é obrigação, na verdade ela é obrigação, ela não é favor, ela não é um plus a mais no teu conteúdo, ao contrário, ela é o teu dever se você quer se comunicar com todas as pessoas. Por isso que eu ressinto muito em fazer live, na verdade, porque eu não Uhum, consigo fazer que as lives sejam acessíveis. Né? uhum, O Instagram não tem ferramenta ainda para que as lives sejam acessíveis. Então, eu evito realmente fazer. Agora estou fazendo por essa questão do corona mesmo, que as pessoas estão pedindo sim, bastante. Mas, tanto o YouTube eu também evito, porque é muito complicado legendar vídeo e sem legenda não dá, né, gente? Então, sim. é complicado você se propor a falar e fazer inclusão sem oferecer acessibilidade. Inclusive, isso também é capacitismo. Se você se diz uma pessoa militante da inclusão, que produz conteúdo inclusivo, e o seu conteúdo não é acessível, você está sendo capacitista com outras pessoas que precisam dessa acessibilidade. Então, também as pessoas têm que botar um pouquinho a mão na consciência e entender que elas produzem para todos e não para meia dúzia, como algumas pessoas acham que estão falando só com os iguais a ela, né? Uhum. Estão perguntando aqui, a Lívia perguntou como é o termo em inglês. É ablazeman. É Ableism. Até vou tentar escrever aqui na live, tá? Ver se eu consigo escrever, se o celular vai deixar. E tem mais uma pergunta da Lívia. Se não for Posso? assim, depois comenta lá que eu tenho anotado certinho. Até eu tenho um artigo sobre isso. Temos mais uma pergunta aqui da Lívia, que é qual a diferença entre capacitismo e representação social? É que, na verdade, eu fiquei confuso com a pergunta. Deixa eu ver se eu consigo responder. Como eu disse em alguns momentos aqui, o capacitismo ele é todas as formas de discriminação da pessoa com deficiência. Se essa forma de representação ela for agressiva, caricata, por exemplo, eu vou falar sobre as pessoas com deficiência visual. Ali estão cegos, baixa visão, as pessoas com visão subnormal, enfim. Se eu tratar alguém de ceguinho, por exemplo, eu estou sendo Uhum, capacitista porque eu foco apenas na característica visual da pessoa. Eu não estou focando em todo aquele cidadão que está ali, pode fazer milhares de coisas, mas eu estou dizendo, o fulano é ceguinho, ou o ceguinho veio me visitar, por exemplo. Então, a gente tem que ter esse cuidado na hora de construir a frase, na hora de se referir a essas pessoas, usar sempre os termos certos, que também é uma forma de capacitismo.
Eu vejo muita gente escrevendo ainda portador de deficiência, sendo que é impossível a gente portar uma deficiência porque eu porto aquilo que eu posso carregar. Então eu não posso, por exemplo, tirar minha perna, acordar amanhã, hoje eu não vou usar minha perna com deficiência, eu vou usar outra. Infelizmente não dá, né, gente? Então eu não posso portar uma Uhum. deficiência, porque eu não posso tirar ela e deixar em casa quando eu quero. E, então, o termo errado, a forma de isolando a pessoa, falando só da deficiência, todas essas questões elas são capacitistas por quê? Porque elas não exploram a diversidade, né? Então, esse é o grande legado que a gente tem que tentar construir, é explorar a diversidade dos corpos e também a representação mais humana, né? Nós, antes de tudo, nós somos pessoas. E enquanto pessoas, a gente merece respeito e oportunidade, né? Ó, o Rony tá comentando aqui, nossa, meu, portador me mata de raiva, e não é só tu, hein? Eu tô contigo nessa, pra mim é o pior de todos, né? Também não gosto do termo deficiente, porque ele vem da palavra déficit, então você já é menos na essência, né? Então, coisa que eu sempre digo para as pessoas, a gente tem nome e deve ser chamado por ele. Não é a minha deficiência, não é a minha condição, não é nada. É o meu nome. Eu me chamo Antônio, você deve me chamar assim. Não é, o Antônio que tem deficiência, não sei o que. Não, é meu nome, é minha formação, muitas vezes, é aquilo que eu faço. Não é a minha deficiência e depois o resto. É o contrário. É eu primeiro e depois a deficiência quando for necessário falar. Se não precisa Sim. colocar, não usa. O Rony colocou também, eu tenho deficiência intelectual. Quando eu escrevo uma frase ou um texto de impacto, as pessoas ficam impressionadas. Assim, sempre digo, gente, é o meu talento, a deficiência não interfere. Exatamente. Não é porque você tem uma deficiência intelectual que você não tem a capacidade de construir palavras, textos, livros, enfim, cada um na sua condição. Tem pessoas com deficiência intelectual que não conseguem, mas aí elas se expressam pela pintura, por exemplo. Ótimo, é a forma Uhum. dela se expressar. Trabalhar isso, vamos desenvolver isso enquanto pessoa. Eu não tenho uma regra específica. Toda pessoa com deficiência intelectual não sabe escrever. Não, tem gente que escreve muito bem, como é o caso do Rony. Tem gente que não escreve nada. Tem gente que pinta, tem gente que desenha, tem gente que fala. Cada um vai se expressar na sua maneira. Isso se chama diversidade. A Adriana colocou aqui, o que mais me dói são os olhares, muitas vezes seguidos de ó, que dó, que pena. Sim, isso é o que mais acontece. As pessoas sentir pena, sentir medo, sentir nojo. Mas é normal, faz parte da realidade. Então a gente também tem que ter um pouco de paciência com as pessoas, né? E porque elas não conhecem, não é a realidade delas. Então é normal que elas tenham um pouco de receio. A gente tem que tentar explicar, tem que tentar ser paciente. O primeiro contato é tentar explicar o que é, por que que é assim, o que que acontece, o que pode, o que não pode. Se a pessoa continuar sendo assim, aí você manda ela tomar naquele lugar lá porque não vai ter o que fazer. Tem gente que infelizmente não tem outro jeito, tem que mandar tomar lá porque não tem o que fazer, mas o primeiro passo é sempre tentar explicar, porque a gente também tem esse papel de tentar educar as pessoas para que elas entendam que nós somos parte da mesma sociedade que elas, fazemos as mesmas coisas que elas. Então, Antônio, nós temos, deixa eu ver aqui, nós temos 10 minutos ainda. Tu quer falar um pouquinho da tua página? Então, Nosso eu vi que pessoal. tem muita gente que eu já conheço, que já me acompanha lá nas lives. Quem não acompanha ainda, dá uma passadinha lá, confere alguma coisa, tem alguma dúvida, pergunta, manda mensagem, interage nos posts, porque é tudo feito por nós, tá? Não tem patrocínio, não tem. O Instagram não é pago, é tudo graças a quem dá a sua curtida, manda para os amigos, né? Marca pessoas lá, então é tudo feito por nós, né? Eu entro com o trabalho de produzir e vocês entram com o trabalho de divulgar. Eu acho que é isso que faz dar tão certo, porque é as pessoas, né, tendo suas dúvidas respondidas, é as pessoas contando suas histórias, é as pessoas contribuindo na construção dos textos, das imagens. Às vezes eu uso uma cor meio errada, a pessoa, eu não consigo ver, tenta não usar de novo essa combinação. Porque para mim, que não tenho deficiência visual, é tranquilo, eu enxergo tudo. Então, às vezes fica lindo, maravilhoso, mas para quem tem deficiência visual não funciona. Então a pessoa vai lá e diz,
Ó, Antônio, dá uma melhoradinha na cor aí que eu não consigo ver. Beleza, na próxima vez isso não vai acontecer. E é assim que a gente constrói as coisas. Eu acho que é todo mundo participando, é todo mundo colocando a sua opinião, dando a sua ideia, sempre com respeito, óbvio. Eu respeito todo mundo que me respeita. Eu respeito também, né? Então é tentar construir junto, é o que eu tento fazer todos os dias, abrir espaço para as pessoas se expressarem e contar com o apoio delas para continuar trabalhando e desenvolvendo mais coisas. A Jéssica mandou mais um comentário aqui. Tem um primo com Asperger. E ele é uma das pessoas mais inteligentes em computação que eu conheço. Exatamente, é eu explorar as características dele, por exemplo, daqui a pouco ele não serviria para trabalhar como pedreiro, por exemplo, não desmerecendo a profissão, óbvio, mas não é a área dele, não é onde ele se sente bem, então ele tem que trabalhar com computação, viver disso, por quê? Para que ele seja feliz também e se sinta realizado, como qualquer pessoa sem deficiência faz. Você escolhe a sua profissão e vive aquilo para ser feliz, para ganhar dinheiro, enfim, para fazer o que você quiser fazer. O Rony comentou que é a minha segunda vez na live. Tem como vocês se apresentarem mais uma vez, por favor? Sim, eu sou a Bruna, eu sou a criadora aqui da BL Cubo. Aqui a gente fala sobre filmes, sobre séries, uma cultura em geral. Tem entrevistas, tem interatividade, tem desafios nos stories aqui no Instagram. E pode falar. Então, Rony, eu sou o Antônio, eu sou jornalista também, tenho deficiência física e eu estudo, principalmente a minha área de estudo é pessoas com deficiência na mídia, mas lá na Deficiência em Foco tem de tudo, né? Tem o que envolver pessoa com deficiência, eu tento colocar lá, inclusive o post de hoje é sobre o Big Brother, que faz aí uns 15 anos que eu não sei o que é isso, mas eu tive que escrever, tanto que eu coloquei isso no texto lá para quem for ler, faz muito tempo que eu não assisto, então, mas era necessário ter uma escrita sobre, então tá lá, né? E tudo que envolve a pessoa com deficiência eu tento colocar lá, tem entrevista, tem coluna, tem texto, tem foto, tem o Instagram completo lá, se quiser visitar. Eu acho que eu já te vi curtindo algumas coisas lá, que é tanta gente que às vezes eu não consigo lembrar de todo mundo. Não sei se eu falei que eu sou jornalista, não sei se eu falei. Eu acho que falou. A Lívia tá perguntando onde tem suas publicações de artigo. Meus artigos têm uma publicação lá na Deficiência em Foco, que é antiga, tá? Que tem 3 artigos fixados, né? Se você pesquisar artigos científicos, lá você vai encontrar uma publicação que levam para 3 links de 3 e-books que eu publiquei, tá? Se for artigo científico. Se for artigo jornalístico, é só acessar o link da bio e lá no blog tem lá várias coisas, vários textos. Nos stories também tem alguns, se você quiser acessar, conferir lá, estão todos lá. E qualquer coisa que não conseguir, tiver alguma dificuldade, manda um direct que eu te respondo e a gente tenta construir isso juntos aí para você ter acesso ao conteúdo também. A Lívia colocou gostei muito da live, parabéns. A Silvia colocou parabéns, ótima live. A Lívia colocou pessoa com deficiência na mídia. O Rony colocou muito prazer, parabéns pela live. A Jéssica falou, tô com saudade das nossas conversas. E de participar dos programas de vocês. Ó, também, Olha, verdade. lembra ainda. Que bom, né? Sim. Então, acho que conseguimos responder a pergunta. Eu considero essa uma pergunta sem resposta fixa, tá? A gente sempre vai ter Uhum. uma coisa para acrescentar, uma coisa para analisar, então não dá para dizer é isso, porque às vezes acontece uma coisa que mistura 2 elementos e muda tudo. Então é um termo em construção, né? Tudo ainda está em construção quando a gente fala de pessoa com deficiência e vai continuar sendo porque nós somos seres humanos, então tudo muda, a gente muda também, os conceitos mudam também e tentar estar sempre aprendendo, sempre se desenvolvendo como pessoa, como cidadão, fazer a nossa parte na sociedade também, ajudar as pessoas a entenderem o nosso universo. Eu acho que é fundamental, porque a gente pede inclusão e acessibilidade, mas a gente também tem que estar pronto para incluir e ser acessível com aqueles que não conhecem as nossas realidades. Sim. Ah, tá travado, tá lá. Tá travado pra terminar. Então é isso, pessoal. Acho que o Antônio já concluiu. Vamos lá de novo. Se quiser contar comigo, é só chamar, né? Sempre por aqui.
precisando de ajuda, de orientação, e quem precisar aqui na live, é só chamar lá, meu Deus, do possível. Eu ajudo ou encaminho para quem consegue ajudar. Obrigado pelo convite mais uma vez. O Antônio está sempre ajudando aqui a BO Cubo, né? Como eu já tinha falado na outra live que a gente fez no sábado. Está sempre colaborando, né? Também, pra quem não sabe, a gente é minha namorada, né? Já foi falado aqui, a borboleta que foi tão entrevistada colocou, né? Que casal, né? Então, já falou. Então, não tem que não falar. Então, obrigada de novo, Antônio. E obrigada por todo mundo que participou aí da live. Obrigada por todos os comentários e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.